A gente vai dar um tempinho para a gente estar aqui com mais pessoas conectadas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube Camed. A gente quer que você aproveite esse momento, compartilhe aí o link com amigos, com familiares, né, para que mais pessoas possam estar nesse momento de aprendizado junto com a gente. A gente tem hoje uma pessoa muito especial com a gente, uma pessoa muito querida que está caminhando já há um tempo com a gente. Na verdade, quando a gente pensa em algum momento assim, a gente já lembra do nome dessa pessoa. É uma pessoa muito querida nossa, parceira nossa. A gente está aqui, vou apresentar já a Juliana Antunes, a psicóloga Juliana Antunes, que está com a gente no programa De Bem com Você Mesmo, do BNB. A Juliana ela é especialista em TCC, né, terapia cognitiva comportamental. Então, ninguém melhor que ela para conversar hoje sobre um tema muito importante, que é o agosto lilás, onde a gente vai debater um pouquinho sobre a violência contra a mulher. Como combater? É o nosso tema falado que vai ser falado hoje. Então, eu quero que você fique bem atento, porque às vezes a gente tem uma violência dentro de casa ou dentro da casa de amigas nossas, de pessoas conhecidas nossas, e a gente nem se percebe. Então, fique atento para as dicas que a psicóloga Juliana Antunes vai nos dar nessa parte. Então, com vocês, a nossa especial convidada, a doutora Juliana Antunes. Seja bem-vinda, doutora Juliana, e pode tomar conta do espaço, o tempo é seu. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui novamente junto com vocês em mais um Promovendo Saúde e principalmente conversando sobre um tema espinhoso, porém tão importante. Fico feliz de, no fim do mês de agosto, o mês de alusão ao combate, à prevenção à violência contra a mulher, eu poder finalizar o mês dessas discussões tratando sobre isso, né? Conversando principalmente sobre combate, sobre prevenção, para que a gente consiga construir um amanhã melhor, e um amanhã talvez com menos violência. Como a Jane colocou, dentro das nossas casas, próximo a gente. Eu estou muito feliz de mais uma vez a Camed ter me convidado, e será um prazer, espero que eu possa contribuir e trazer algo para vocês nesse momento. Tá? O nosso tema da violência contra a mulher, como combater, o combate ele é um pouco ousado falar em combate, mas nós precisamos falar em combate e em prevenção. Só que para combater, em primeiro lugar, é necessário conhecer. Eu preciso conhecer a violência contra a mulher, como é que ela se manifesta, as maneiras que ela aparece, as suas nuances, e me reconhecer. Às vezes a pessoa não reconhece que é uma vítima ou que está acontecendo isso com alguém do seu entorno, do seu ciclo. E se você não conhece ou se reconhece, fica mais difícil combater e prevenir. Quando a gente se implica, quando a gente tem algo sobre algum conhecimento, alguma implicação, uma ligação afetiva com o tema, daí fica mais fácil nós agirmos, a gente tomar algum tipo de atitude. E prevenir é principalmente evitar que aquilo se instale, que cause agravos, que traga consequências para a vítima ou para a sociedade. Então, assim, por isso esse tema. E as políticas de prevenção à violência contra a mulher, elas são complementares à repressão. Muito se fala em repressão, em delegacias especializadas, em leis mais eficazes, porém, a gente investindo no combate, na prevenção, a gente tende a necessitar cada vez menos dessa repressão. O combate ele é cotidiano, ele é no nosso dia a dia, é garantindo direitos, é visibilizando esse tema, é acolhendo, porventura, vítimas. Dessa maneira, a gente consegue combater. Cabe ressaltar que a violência contra a mulher ela é bem específica, porque, diferente da violência que é praticada contra o homem, a violência contra o homem ela é a violência de rua, que se chama, né, que ocorre na rua, em brigas, em acidentes, em discussões. A violência contra a mulher, ela ocorre dentro do ambiente doméstico. Isso já torna essa prática peculiar e de mais difícil acesso, porque ocorre em ambientes privados. E geralmente praticada, em mais de 80% dos casos, praticada por alguém que a vítima conhece, um familiar, um companheiro, um marido, um namorado, alguém que a vítima tem uma ligação afetiva.
um vínculo, né? E tudo isso é um fator vulnerabilizador dessa mulher. E, assim, o fundamento da violência contra a mulher é a desigualdade de poder e de força entre homem e mulher. E ela tem fatores sociais, culturais, educacionais, emocionais. Então, são fatores complexos, multifatoriais, e não ocorrem isoladamente. É muito difícil um caso de violência ocorrer isoladamente, não ter tido um prenúncio antes, não ter tido manifestações anteriores de alguma disfuncionalidade. E, assim, para conhecer, eu vou trazer aqui para vocês, de forma rápida, didática, os tipos de violência. Porque, sim, são tipos no plural, né? Não é um tipo único. A violência ela é tão complexa, a violência contra a mulher, que ela tem várias manifestações. O tipo talvez mais conhecido é a violência física, que ela traz marcas, que ela é mais visível, por isso fala-se mais dela. Mas nesses tipos que eu vou comentar, não tem um ranqueamento, não tem uma mais importante, uma que causa efeitos mais deletérios, piores, mais graves, né? Todas são manifestações gravíssimas. A violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. É o espancamento, puxar cabelo, ferir, torturar, são todos exemplos de violência física. Outra violência também com muita visibilidade é a violência sexual. A violência sexual é qualquer ação que constranja ou obrigue a mulher a manter, a presenciar, ou mesmo a participar de relação sexual não desejada, não consentida. E a violência sexual, naturalmente, necessariamente, ela ocorre mediante intimidação, coação, ameaça. Nem sempre tem a questão da ameaça física, né? Assim, de ter uma arma ali no momento, o uso da força. Mas sempre ela tem uma intimidação, uma coação ali, uma ameaça por trás. E tanto a violência sexual, o estupro em si, como obrigar a mulher a ter relações sexuais que causem desconforto, que causem repulsa, que ela não tenha consentido, como forçar a mulher a abortar, por exemplo, proibir o uso de anticoncepcionais, todos esses são nuances da violência sexual. Outro tipo de violência, assim, que acontece bastante e que fica um pouco diluída aí na sociedade, né, nas manifestações que a gente percebe, é a violência moral, que é qualquer conduta que configure calúnia, difamação, injúria, que vá tentar mexer, né, afetar a honra, a dignidade da mulher, a sua imagem perante a sociedade. Ou seja, atacar a índole, falar sobre o caráter dela de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, vendendo uma imagem ruim sobre aquela pessoa, colocando ela numa posição de que é moralmente reprovável. Essa violência que eu vou falar agora, que é a violência patrimonial, ela ocorre muito, porém se percebe pouco como uma violência. A violência patrimonial, ela é a retenção total ou parcial dos bens ou dos valores que a pessoa recebe. Às vezes, a vítima ou quem está por perto não internaliza, não conclui que aquilo é um tipo de violência, mas o objetivo dela, basicamente, é fazer com que cada vez mais a mulher se torne dependente do homem, inclusive financeiramente. É reter o cartão do benefício ou do salário da mulher, mesmo que o seu ganho, o seu patrimônio, o seu dinheiro venha do seu trabalho, o homem retém esse cartão, cuida dessa conta, para que a mulher tenha sempre que pedir dinheiro a ele e, consequentemente, está dependente financeiramente, além de outras dependências que advêm disso. Também é destruir, por exemplo, documentos, destruir o material de trabalho dessa mulher, né, dar cabo a isso para que ela não trabalhe ou para que ela não tenha destaque, sucesso, tudo isso é violência patrimonial. Também não pagar a pensão alimentícia das crianças, porque vai mexer com o sustento da família e é um direito devido. Então, assim, é bem omitida essa violência. Por fim, o último tipo de violência contra a mulher é a violência psicológica. Eu deixei até por último
porque ela tem tantas nuances e ela é tão profunda que precisa de uma discussão um pouquinho mais aprofundada. Eu arrisco até dizer que ela é a precursora das demais. Digamos que talvez seja a primeira que exista naquele contexto, naquela família, naquela casa, naquela relação, e ela vai abrindo portas, permitindo que outras aconteçam. Então, a violência psicológica, como ela não tem um substrato físico, é difícil a detecção, é difícil a prevenção, é difícil a denúncia, porém ela existe, e se a nossa intenção é combater, a gente tem que conhecê-la, né, e tem que estar atento às suas manifestações, que é qualquer comportamento que cause dano emocional à mulher, né, com o objetivo de diminuir a sua autoestima, diminuir a sua autonomia, prejudique o seu pleno funcionamento, o seu pleno desenvolvimento. Na violência psicológica, visa-se, né, o objetivo é se degradar a mulher, a sua autoestima, controlar suas emoções, controlar os seus comportamentos, manipulá-la, diminuir o seu potencial de decisão, alterar suas crenças. Então, ela tem esse objetivo, assim, de se enraizar, de manipular, basicamente, essa mulher. Por exemplo, para a violência psicológica existir, ela tem que estar sustentada sobre um tripé, ou seja, de manipulação, chantagem e isolamento. Geralmente, nesses casos, o companheiro, o marido, o agressor, ele manipula essa mulher, né, para que ela haja conforme a vontade dele, para que ela esteja subordinada a ele. Esse comportamento de manipulação é amplamente observado nos agressores e ele precisa existir para que essa conduta de violência se perpetue. Também a chantagem, se você me deixar, eu te mato, eu mato os nossos filhos, se não for minha, não vai ser de ninguém. A chantagem alimenta isso e é um tipo de violência psicológica que geralmente está presente em toda a sua manifestação. E também o isolamento. O isolamento, a gente observa muito e às vezes minimiza isso, que ele globalmente o isolamento que o agressor pratica, vigiando, perdão, a mulher constantemente, perseguindo, controlando a mulher, com quem ela se relaciona, o que ela faz, os ambientes onde ela está. Ou seja, isolá-la no sentido dela não ter condição de ter uma rede de apoio, amigos, autonomia, e não poder, consequentemente, contar, compartilhar o que se passa para os demais. Controlar a mulher com quem ela, o tipo de amigas, com quem ela está, não permitir que faça faculdade, que vá a consultas médicas, não permitir que trabalhe ou estude, afastá-la da família. Tudo isso são manifestações da violência psicológica. É uma maneira perversa de isolar essa mulher. A violência psicológica também se manifesta por meio de constrangimento, humilhação, insulto, essa teia, né, que visa, como eu falei no início, afetar a autoestima da mulher. Conhecidos os tipos de violência contra a mulher, a gente pode falar agora com mais propriedade de como combater esse fenômeno, né? Apesar de ser muito complexo, não é impossível e se algo não for feito, não vai haver efetivamente nunca alteração dessa realidade. Mas a prevenção é importante falar, antes de qualquer orientação, é importante falar que a prevenção ela passa por políticas públicas eficazes, por exemplo. Não tem como eu combater, como eu prevenir a violência contra a mulher, se não houver políticas públicas que envolvam, por exemplo, acesso à renda, acesso à educação, a trabalho, acesso a emprego, bens e serviços, ou seja, como é que eu vou dizer para a mulher denuncie, quebre esse ciclo, saia desse ambiente, se ela não tem, por exemplo, trabalho, se ela não tem como sustentar a ela própria e às vezes aos filhos, se ela não tem como pagar uma moradia, como a gente falou, tem a violência patrimonial também. Então, assim, se o dinheiro dela está retido ou se a forma dela trabalhar foi destruída, se a autoestima dela foi minada, como é que essa pessoa vai enfrentar a realidade, o mundo do trabalho, principalmente se ela não tem oportunidades iguais à do homem. Então, as políticas públicas, elas precisam existir, ser eficazes e transversais.
você implantando políticas públicas dessa maneira, você combate com certeza a violência contra a mulher. Você vai instrumentalizar, você vai empoderar a mulher por meio de políticas que perdurem para isso. A prevenção também passa por todos nós da sociedade nos implicarmos, ou seja, do ativismo coletivo, a construção social coletiva, de que, esse talvez não seja um problema meu, mas é uma mazela social. Hoje não é comigo, mas pode ser com a minha filha, com a minha vizinha, com a minha irmã. E, além de tudo, nós somos seres sociais e precisamos estar sempre vigilantes às violências. A prevenção também é você ter a segurança de que se eu precisar acionar a rede de atendimento, o sistema de segurança ou o sistema judiciário, eu vou ter essa rede para me acolher. Né? Mesmo ela sendo usada depois que a violência ocorre, a segurança disso já previne, já dá um subsídio para a mulher um dia se precisar agir. E também a gente, sociedade, prevenir, passa muito por nós sermos empáticos com a dor do outro, nós promovermos o empoderamento feminino, termos sororidade para com as mulheres. Então, tudo isso é prevenir. São comportamentos, são condutas que previnem, que combatem esse tipo de violência. Na contramão disso, o que contribui para a violência contra a mulher, já que a gente está falando de prevenção, a gente tem que falar o que agrava, né, o que pode contribuir. Bem, basicamente, a dependência financeira, né, isso é muito importante a gente ressaltar, para trabalhar aqui com dados de realidade, né, dependência financeira contribui muito para a violência contra a mulher. A dependência social, ou seja, a mulher só é tida como alguém de valor se estiver num relacionamento, se for casada, se tiver um homem ao seu lado, tiver, em muitos casos, filho. Então, essa dependência social dessa figura de um terceiro também contribui para a violência contra a mulher. A dependência emocional, que é estabelecida ao longo do tempo, também contribui. O machismo, o preconceito e, sem dúvida, as crenças pessoais, né, que, claro, também são socialmente construídas, mas são pessoais, como, por exemplo, eu tenho que aceitar tudo, porque eu só vou ser feliz se eu for casada, ou então ele é ruim, mas um outro também é ruim, então vou deixar tudo como está. Isso tudo contribui. E a prevenção, o combate à violência contra a mulher, ele como a violência é multideterminada, multifatorial, o combate também tem que considerar aspectos biopsicossociais, ou seja, aqueles aspectos sociais, culturais, educacionais, emocionais. E eles são todos intrincados, eles estão todos juntos ali, tanto para contribuir com o fenômeno da violência, como, consequentemente, óbvio, para evitá-la, né? Então, socialmente falando, como é que se pode combater, né? Atuar aí nessa missão, nessa tarefa, nesse dever da gente? Principalmente combatendo o machismo, né? Talvez seja basilar combater o machismo para se evitar a violência contra a mulher. O machismo estrutural não é algo novo, né? É algo que vem sendo construído ao longo dos séculos. E ele repercute. Então, o machismo no ambiente de trabalho, na política, nas instituições, muitas vezes instituições que deveriam proteger revitimizam a pessoa. Então, não são locais acolhedores, são locais em que você exacerba esse comportamento machista e afasta as mulheres desse local, né? Nas relações familiares, nos relacionamentos e também nos nossos discursos. Nós, enquanto mulheres, também nos comportamos muitas vezes de forma machista. O machismo não é exclusivo dos homens, tá? Ele fala mais sobre uma relação de poder e de dominação. Não é só homem que é machista. Então, quando a gente tem um posicionamento machista para com outra mulher, nós também estamos sendo machistas. E é importante combatê-lo nas relações familiares, porque, por exemplo, nós que temos filhos ou que pretendemos ter, temos que ter a consciência de que devemos criá-los para que não sejam machistas, que não reproduzam esse tipo de
movimento, de ideias. Eles vão, nós como mães, as outras pessoas como pais, como família, como cuidadores, temos esse dever de criar, de educar pessoas para não serem machistas, não reproduzirem isso, já que se fala aí de combate, de prevenção. Também é importante para combater a violência contra a mulher, não normalizar comportamentos agressivos, violentos, desrespeitadores. São comportamentos que eles são comuns, são normais, são comuns, são frequentes, mas não são normais. Por exemplo, isso é coisa de homem é assim mesmo, homem é pavio curto, ele fez isso porque é homem. Ele pode ter feito isso porque repetidamente isso foi normalizado, mas não é correto. É comum, mas não é normal. O comportamento violento, o comportamento agressivo, o comportamento machista, misógino, ele não é normal. E também não é biológico, ele é socialmente aprendido. Se ele é socialmente aprendido, a gente pode, ao longo da construção social, histórica, cultural, alterá-lo. Então, assim, você dizer, homem é mais imaturo que mulher, homem faz isso mesmo. O pai ajuda, mas o filho mesmo é da mãe. Ou então, olha, ela apanhou porque ela provocou, também foi atrás, olha como é que ela se comporta. Então, essas falas, essas pequenas abordagens que nós fazemos, a gente está normalizando comportamentos que não são funcionais, que não são desejáveis, que não cabem na sociedade, né? Por exemplo, foi abusada também, olha a roupa que ela foi sair, onde ela estava. Não, isso não cabe, isso não tem espaço. É comum, mas não é normal, não é adequado. Desprotege as mulheres, vulnerabiliza as mulheres e traz um poder perverso para o agressor, né? Também, se você fazer questionamentos preconceituosos, desmedidos, isso vulnerabiliza ainda mais a mulher. Então, se eu quero combater a violência contra a mulher, eu não devo fazê-los. Como, por exemplo, e por que ela foi se relacionar com ele? Mas por que não denunciou? Eita, será que ela não percebeu nada antes de casar com ele, enquanto namorou? Esse tipo de questionamento preconceituoso, desmedido, vulnerabiliza a mulher, revitimiza, tira a culpa realmente do agressor. Então, se nós queremos combater, nós não devemos ter esse tipo de questionamento. Por que não denunciou? Era só denunciar como se fosse fácil, mas nós já sabemos da dependência econômica, da dependência emocional, das políticas públicas que são insuficientes, não cabe isso, né? E o que a educação, por exemplo, em que a educação poderia contribuir para o combate à violência contra a mulher? Principalmente a educação sendo libertadora para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, e não sendo machista, não sendo reprodutora de padrões. É uma educação que traga a essas crianças e adolescentes criticidade, que eles possam enxergar o mundo de forma crítica, de forma a não aceitar tudo que é posto a eles, muito menos o machismo, os maus tratos, as humilhações. A educação sexual também é muito importante como estratégia de prevenção aos abusos sexuais. Então, assim, se na educação sexual as crianças aprendem sobre limite, sobre genitalidade, sobre não permitir invasão aos seus corpos, consequentemente, ela já vai estar instrumentalizada para não permitir o abuso sexual. Ela já vai saber que aquilo dali é uma conduta invasiva, é uma conduta que não cabe, que um adulto não pode fazer aquilo com a criança, com o adolescente, simplesmente porque é um adulto. Então, ela já vai conseguir se colocar, se ver como vítima e, consequentemente, denunciar, combater. Isso é um aspecto educacional muito caro, muito importante quando a gente fala de violência. Outra coisa interessante é promover nas escolas, nas famílias, uma comunicação assertiva, ou seja, estar perto daquelas crianças, daqueles adolescentes. O que foi que aconteceu no seu dia? Me conte, isso é importante para mim. Fizeram alguma coisa com você? Como é que estão lhe tratando? Como é que o seu colega trata você? Como é que o seu namorado trata você? O que fizeram com você? Como é que você está se sentindo? Quando você promove essa comunicação clara, honesta, assertiva, você dá espaço para a expressão de sentimentos, de violências, até você conhece mais os fatores vulnerabilizadores, fatores de risco que aquelas crianças estão submetidas.
E eu queria lembrar, gente, que a live ela vai ficar gravada, tá? Então, se vocês quiserem encaminhar para alguém ou assistir novamente em um outro momento, ela vai estar gravada nas redes sociais da CAMED, vocês podem acessar, tá bom? Caso também detectem, percebam que alguém é vítima de violência ou que seria interessante conhecer mais sobre o tema, também pode encaminhar o link, que vai estar tudo lá, certinho. E assim, falando agora sobre os aspectos emocionais, né, do combate à violência contra a mulher, o que no emocional eu posso promover para evitar esse tipo de manifestação de violência, de agressão? Principalmente o fortalecimento emocional. Quando a mulher, a vítima, está emocionalmente fragilizada, vulnerabilizada, ela vai permitir que tomem condutas com ela, né? Assim, que humilhem, que a rebaixem, que a agridam, que a ridicularizem, vai aceitar relações que não são funcionais, que não são saudáveis, são tóxicas, por exemplo. Emocionalmente, se você está estável, equilibrado, claro que não te livra de ser vítima de uma violência, porém, vai te instrumentalizar, vai auxiliar com que você não esteja tão à mercê, emocionalmente falando, de um agressor, que como nós já comentamos, o agressor costuma manipular a vítima, e se ela está emocionalmente afetada, adoecida, rebaixada, a chance de manipulá-la, de isolá-la, de, enfim, tomar conta daquilo dali é maior, tá bom? Outra forma de prevenção, de combate, é fortalecer a autoestima. Ou seja, quando a mulher tem uma autoestima ok, boa, firme, por exemplo, se ela for humilhada, se ela for espezinhada, ela vai entender que aquilo fala sobre o agressor e não sobre ela, né? Que ela não é aquilo que aquela pessoa está dizendo, ela não pertence àquele lugar que aquela pessoa está colocando ela. Ela é muito mais do que aquilo, né? Aqueles xingamentos talvez não, possivelmente, né, não tenham fundamento, ela vai pensar dessa maneira, né? Vai elaborar isso daí. Quando a autoestima está muito afetada, quando a pessoa tem questões com a sua própria autoestima, a palavra do outro tem um valor muito grande, ela toma um espaço, né, muito grande na sua vida. Também, se eu construo uma autoimagem sólida, eu sei o meu lugar, eu sei o meu papel, eu sei a minha capacidade, eu sei o que eu não sou, o que eu não mereço, onde eu não devo estar, o meu potencial, por exemplo. Conheço as minhas limitações, mas eu sei o meu potencial. Se a minha autoimagem está bem estabelecida numa base sólida, eu também não permito que cometam esse tipo de violência comigo. Então, a autoestima, a autoimagem, o emocional, eles são, estando equilibrados, estando minimamente adequados, fortalecidos, pronto, eles evitam, eles previnem muita coisa, tá? Também é interessante a mulher cultivar crenças adaptativas, positivas, sobre ela, sobre o outro e sobre o mundo, porque geralmente essas crenças estão um pouco distorcidas. Como já comentamos, assim, a autoestima muito abalada. Eu tenho a crença de que aquela pessoa é muito superior a mim, que o mundo é assim mesmo, que o mundo é um local cruel, agressivo. Então, quando tudo isso está desorganizado, desbalanceado, eu absorvo eu permito essas violências, elas entram com mais facilidade no meu cotidiano e afetam mais, de forma mais contundente, o meu emocional, o meu psicológico. Também a gente pode combater a violência contra a mulher permitindo que a mulher esteja no lugar de protagonismo, de destaque, de empoderamento, ciente do seu potencial, né? Ciente de que é muito além do que aquilo que estão dizendo dela, do que aquela mulher, digamos assim, fragilizada, aquela mulher vulnerabilizada, maltratada em certos momentos. Também é importante que se estabeleça limites. O que é que numa relação eu não aceito? O que é que para mim
que valores são inegociáveis, o que eu não permito que um homem, que meu companheiro, que meu namorado, que meu marido faça comigo. É necessário que esses limites sejam claros, porque a mulher tende a flexibilizar muito esses limites. Quando ela está contra, ela já se perdeu, ela já cedeu, já flexibilizou tanto, já esticou tanto, que não tem limites para a relação. Então, aquele companheiro, aquele agressor, faz o que bem entende, porque não foi colocado, opa, daqui você não passa, esse tipo de agressão não vou aceitar, fica se estendendo mais, flexibilizando mais, e quando você vê, a pessoa já acabou com o seu emocional, já pratica violência psicológica, já afetou a sua autoestima de uma maneira, muitas vezes, de uma reversão muito complicada. Já diminuiu tanto você que para você recobrar essa autoestima, para você se colocar novamente num lugar de protagonismo, de empoderamento, é bem mais penoso, bem mais custoso. Também é importante, assim, no âmbito emocional, detectar comportamentos disfuncionais em você ou no outro. Uma dependência afetiva, uma dependência emocional, codependência, agressividade do parceiro. Né? Opa, se eu estou percebendo que eu tendo eu estou me comportando dependente emocionalmente dele, vou ver o que pode estar acontecendo. Como é que eu me implico? O que eu posso fazer para mudar isso? Se eu vejo que é uma relação de muita agressividade, eu também tenho que ligar ali o meu alerta, né? A minha luzinha. Detectar mesmo esses comportamentos disfuncionais para tentar fazer algo, atuar, né? Também, emocionalmente, é importante que a gente crie crianças, como eu já falei, né? Crie os nossos filhos, as crianças às quais a gente cuida, as crianças da nossa família, críticas, empoderadas, livres e, principalmente, emocionalmente seguras e amparadas. Porque se elas estão seguras, se elas estão amparadas, é mais improvável, é mais difícil que se permita que o outro tenha esse tipo de conduta violadora, perdão. Quando a criança se sente segura, emocionalmente segura, ambientalmente segura, se sente amparada, a autoestima dela, como a gente falou aquele tripézinho, a autoestima dela está melhor estabelecida, a autoimagem está bem construída, né? Então os limites também estão mais claros, então você tende a não aceitar certos comportamentos. É um papel árduo, porém um papel muito importante esse de promover uma criação libertadora, uma criação que não seja machista para as crianças. Se a gente quer prevenir e combater, é através deles, é através da educação que a gente dá, da construção de mundo que a gente faz. Não tem uma solução mágica, é processual, é diário, né? É construído ali no cotidiano com a nossa família, com as nossas crianças, para a próxima geração ter que precisar menos de momentos como esse, de um mês inteiro dedicado à problematização desse tema. Então, isso é uma forma muito efetiva de combate, através da educação, através da infância e da adolescência, visando aí uma criticidade, e eles dizerem, não, isso não cabe, tanto os meninos como as meninas, isso não cabe mais na nossa sociedade. Eu não tenho porquê eu ser um agressor. Isso não vai me pertencer, isso não vai ser reproduzido na minha geração, na minha família. E, principalmente, é importante se buscar, como forma de combate, eu repito, quebrar ciclos, quebrar padrões. Se a minha avó foi agredida pelo meu avô, a minha mãe pelo meu pai e eu sou pelo meu esposo, eu posso tentar promover um local seguro emocionalmente para as minhas filhas, por exemplo, não serem vítimas dos maridos, dos companheiros, dos namorados. Né? Eu estou vendo que eu estou num ciclo ali de falta de saúde emocional, de violência, negativo, bastante vulnerabilizador, eu tenho que tentar quebrar aquele ciclo. Eu não preciso ser uma repetidora. Eu não preciso estar repetindo padrões. Eu tenho como tentar
trazer um novo padrão para a minha família. Se já se repetiu por tanto tempo, a gente tem que trabalhar, porque agora a gente, felizmente, tem o conhecimento, tem acesso, né, ao conhecimento de forma aí ampla e basicamente muitas vezes gratuita, a gente pode, isso foi disfuncional, isso foi doentio, o passado eu não mudo, mas e para frente? Eu tenho que buscar quebrar esses padrões, não ser um repetidor. Muitas vezes, pessoal, vocês podem, vou ficar muito grata se mandarem perguntas para a gente trabalhar aqui, né, pelas redes sociais da CAMED. Se tiverem dúvidas, quiserem se aprofundar em alguma coisa, vai ser muito bom discutir com vocês. Vocês podem enviar as perguntas, tá bom? Vai ser um prazer responder. Já que nós já estamos encerrando, né, vai ser bom receber perguntas. Chegou uma pergunta bem interessante aqui nas redes sociais da CAMED, que pergunta assim, é da Joana. Expor fotos em redes sociais é um tipo de violência contra a mulher? Essa pergunta é bem interessante. Sim, sim, se enquadra na violência moral, tá? Quando você manda para a pessoa da sua confiança, da sua afetividade, seu namorado, seu companheiro, seu esposo, uma foto, um nude que chama, um vídeo, na confiança, e aquela pessoa expõe sem o seu consentimento, é sim um tipo de violência. É violência moral, porque qual o objetivo da pessoa ao fazer isso? É violar o seu direito, é afetar a sua imagem social, é mexer na sua índole. Também tem uma colocação de uma pessoa que é um relato bem comum, inclusive, que eu escuto bastante, é da Marina. Comecei a perceber que quase não tenho mais amigos, tudo se resume ao meu marido. Bem, eu sinto muito, né? Isso realmente dói, essa percepção. Eu imagino que não tenha sido confortável para você perceber isso, mas que bom que você percebeu. Como eu falei aqui no começo da apresentação, a gente precisa conhecer e se reconhecer. Para agir, seja para prevenir, seja para tentar remediar, é necessário esse conhecimento, essa implicação. Então, você percebeu isso, né? Que bom, poderia ter demorado mais, ou poderia nunca ter se apercebido nesse papel. E é uma tática de isolamento, né? É uma forma. Quando tudo se resume só àquela pessoa, e principalmente você tem a sua liberdade cerceada, quando você não pode ter amigos, quando você... Às vezes não é nem dito assim, não vá, não faça, não fale com fulano, mas é feito todo um cenário ali para você evitar. Então você acha assim, a única companhia que vale a pena é meu marido, a única pessoa que eu devo estar perto é ele. Por que eu vou ter amigos homens? Isso não é desejável. Então você se centra ali apenas naquela relação. Só que a gente tem que entender que nós somos múltiplos, a gente é esposa, namorada, companheira, mas a gente também é amiga, a gente também é filha, a gente também é trabalhadora, também somos seres desejantes, individuais. Então, assim, pode ser até uma relação ajustada com o seu esposo, com o seu companheiro, com o seu namorado, mas não é interessante esse isolamento, porque se um dia você precisar de um auxílio, um dia se você precisar compartilhar alguma coisa, a sua rede de apoio vai estar enfraquecida, né? E é necessário você ter promovido a sua autonomia, tá bom? Outra pergunta que apareceu, ela chegou de Natal. Taxar a mulher de louca, de descontrolada, de descompensada é violência psicológica? Sim, infelizmente. Isso é quando... ele é um fenômeno que tem até um nome em inglês, que é o gaslighting. O agressor, ele vai fazer de tudo para provar que você está fora das suas faculdades mentais. Então, às vezes, você está vendo ele tendo uma conduta violentadora, agressiva, às vezes você está vendo, por exemplo, algo moralmente reprovável, uma traição, e a pessoa manipula uma situação a ponto de até você mesmo acreditar que você está louca, que você não está entendendo bem a situação, que você é dramática. Ou seja, quando te taxam de louca, quando
questionam a tua sanidade mental ou colocam para terceiros, a minha mulher é uma descontrolada, uma descompensada, sendo que muitas vezes o agressor realmente fez aquilo que ela está dizendo, isso sim é um tipo de violência, e é violência psicológica, certo? Esse fenômeno é importante ele ser conhecido, porque às vezes até você duvida do que você acabou de dizer. Será que eu vi mesmo aquilo? Será que foi assim? Será que eu tô assim, muito doida, muito ciumenta? Tá? Isso é muito grave. Outro questionamento eu não tenho, na verdade está compartilhando, né, um pouco. Eu não tenho nenhum dinheiro na minha mão. Para tudo tenho que pedir para o meu companheiro. Isso me constrange. É perigo? Com certeza é um perigo. E com certeza é um grande constrangimento. E novamente eu digo, assim como eu disse para a Marina, eu digo, sinto muito, né? Sinto muito porque você e nenhuma mulher merece passar por isso. Então, assim, às vezes a gente trabalha em casa ou fora de casa, às vezes a gente tem o nosso salário ou compartilha ali uma renda e não está na nossa mão. Então, isso é perigoso porque enfraquece a tua autonomia, enfraquece a tua capacidade de compra, de barganha, de negociação. Você tem que sempre que estar pedindo. Se você está pedindo dinheiro, você está se justificando. Sendo que muitas vezes não cabe essa justificativa, não precisa disso. Ah, eu quero R$ 20 para ir bem ali na feira comprar a fruta dos meninos, mas é para a família, é para vocês. O dinheiro ou é seu e está na mão de outra pessoa, ou é da família, é coletivo. Então você está sempre tendo que se justificar, se colocando numa posição de inferioridade. Esse é o perigo, principalmente para o seu papel enquanto mulher e para a sua autoestima. E também essa última pergunta ela é muito boa e é bem profunda, né? Por que combater o machismo ajuda no combate à violência contra a mulher? Eu falei aqui muito do combate ao machismo, né? A prevenção passa, eu falei inicialmente, principalmente, pelo combate ao machismo. Por quê? Porque o machismo ele é o terreno para a manifestação das violências, ou seja, o machismo ele propicia que se coloque. Primeiro, que o machismo fala sobre uma relação desproporcional de força e poder, homem e mulher. Fala sobre essa discrepância. Tá? Ele é algo assim. Ele passa pela gente, a gente não percebe, né? Mas ele mostra essa discrepância. Então, se eu estou corroborando, aprovando essa discrepância de poder entre homem e mulher, eu estou dizendo que tem um dos lados que é mais forte, portanto, tem gerência no outro. Né? E quando você estabelece ali um comportamento machista, quando você reforça esse machismo estrutural, quando isso é muito presente na sociedade, você diz que o homem tem um poder sobre a mulher. Consequentemente, ele teria tacitamente um dizer sobre ela, né? Colocaria ela no lugar que ele quer, no lugar que o machismo permite. Por isso que através dele é que se observam tantas violências, porque eu coloquei a mulher numa posição inferior, numa posição de submissão, de pouca autonomia, pouco empoderamento. E quando eu vou combater essa discrepância de papéis, de força, de hierarquia, eu vou dar para a mulher a força necessária para ela enfrentar. E vou tirar do homem essa ideação de que ele pode tudo, de que ele tem essa carta branca. Outro questionamento, fiquei muito feliz com esse. A partir de que idade eu devo falar com meu filho ou minha filha sobre violência contra a mulher? Desde sempre. Desde de pequeno, de criancinha. Não diretamente, né? Não dizendo assim, isso aqui é violência, não faça isso. Mas propiciando para ele essa ideia de igualdade de gêneros, de que não tem ninguém mais importante que o outro, né? Eu já posso falar pequenininho, criancinha, sobre isso, de respeitar o colega, de que a menina pode estar onde quiser, pode fazer o que desejar, que não tem a diferença. Ah, isso é de menino, isso é de menina, isso só o menino pode fazer. Desde pequenininho você vai falando, mesmo que indiretamente,
sobre violência contra a mulher. E conforme ele for crescendo, lá tendo um pouquinho de raciocínio mais lógico, mais abstração, 5, 6, 7 anos, né, você pode aprofundar um pouco mais. Agora, na adolescência é que essa discussão vai ficar mais rica, mas desde bem criança, você pode. E principalmente, falar de violência no sentido de educação sexual, de proteção contra a violência sexual, que aí envolve, não é só a violência contra a mulher, a violência sexual, ela abrange os dois gêneros, o masculino e o feminino. Então, desde pequenininho, quando você fala com criança de limites, do limite do outro, de que aquilo dói, que aquilo machuca, que aquilo não é desejável, que aquilo não é certo, você está, mesmo que indiretamente, falando sobre violência contra a mulher também, né? Deixa eu ver se tem outra. Como reconhecer e agir ao suspeitar que uma mulher está sofrendo violência? Tenho medo de denunciar. Pois é, esse é um medo muito plausível, porque a violência pode se voltar contra quem denuncia, pode acontecer um agravamento com a vítima se houver uma denúncia, mas a gente não pode também se omitir, né? Quando você for agir, como agir? Ou seja, primeiro tentando acolher aquela mulher, tentando ser rede de apoio, tentando ouvir com empatia, se colocar no lugar dela, se fosse eu, o que eu gostaria que fosse feito? Se fosse a minha filha, por exemplo, que está ali na rua levando uns puxões de cabelo daquele cara, se que está presa dentro de casa, em cárcere privado, ou que tem o seu benefício contido, o que eu gostaria que fizessem comigo, né? Essa é uma forma de agir. A denúncia, pelos canais oficiais, ela é anônima, então já não te exporia, tá? Você pode tentar se aproximar dessa pessoa e ver de que maneira pode ajudar. Mas eu digo, a omissão é a pior estratégia. É nessa omissão constante social que a gente chegou a esse ponto, que nós estamos assim diariamente nos jornais, na internet, tendo notícias não só de violência contra a mulher, mas de feminicídios, né, de crimes pelo fato unicamente de serem mulheres. Então a gente pensa assim, isso é uma epidemia. Não, é porque as denúncias estão mais frequentes. É porque esse olhar para a nossa colega, nossa vizinha, nossa irmã está mais apurado. Então, é interessante agir dessa forma, tá? Não tem uma receita, né? Mas você pode tentar tomar esse tipo de atitude. E obrigada pela pergunta, porque talvez encoraje outros a também a denunciar, ou a pensar nisso, ou a se preocupar, tá bom? E assim, para finalizar, tem uma última pergunta. Se tiverem outras, podem mandar pelas redes sociais, que eu, com o maior prazer, responderei por e-mail ou no próprio Instagram, YouTube ou Facebook da CAMED, tá? Mas, assim, como provar a violência psicológica? Como reconhecer? Como provar, em termos fáticos, é mais difícil, né? Mas, assim, reconhecer é mais fácil. É você observar como é que a pessoa está tentando te manipular, te isolar, te afastar dos que você tem apreço, alterar a sua autoimagem, as suas crenças, tá bom? Então, assim, reconhecer fazendo perguntas, se autoavaliando, se autorresponsabilizando por essas coisas. Como provar, talvez, por meio de depoimentos, prints de conversas, de áudios, filmagens, né? É difícil provar, mas não é impossível. E cada vez mais o sistema de justiça, os atores da justiça, estão sensibilizados para que a violência psicológica é um tipo de violência e que, apesar de ser tácita, né, não ser tão às claras, ela existe sim. Então, tem essas duas formas, de auto-reconhecer e de provar. Não sei se eu respondi a pergunta, mas vocês ficando atentos nas redes sociais da CAMED, eu posso responder com mais clareza por lá. Tá bom? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui. Repito que essa live vai ficar gravada, né? E que o ciclo da violência, a mulher se vê, pensa assim, eu não consigo evitar as agressões, não tem saída, eu estou desamparada, né? Então, ela está dentro desse ciclo, muitas vezes faz ela achar que eu tenho que continuar.
é isso mesmo, é desse jeito, é medicina, mas não é. É muito difícil, por essa e por outras razões, por tudo que a gente conversou aqui, você sair disso, você agir. Mas a dificuldade de agir, de reagir, não é culpa da mulher, a gente tem que entender isso, tá? Eu queria agradecer, né, vocês podem buscar auxílio especializado, inclusive por meio da telepsicologia da CAMED, da rede de apoio, né, eu creio que na barra de rolagem vai estar o contato da telepsicologia, que pode ser uma forma inicial de você trabalhar esse tema, você tendo um suporte especializado do psicólogo e posteriormente ou concomitantemente de outros profissionais que vão trabalhar essas suas questões, essas dúvidas, essas dores. Eu agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir esse tempo todo. Agradeço a CAMED pelo convite mais uma vez. É um grande prazer participar do Promovendo Saúde, e principalmente com esse tipo de tema, né? Na busca da difusão do conhecimento, do empoderamento, do protagonismo feminino. Então, muito obrigada a todos por terem estado aqui, tá bom? E qualquer dúvida, podem mandar para as redes sociais, que o pessoal vai encaminhar para mim e eu vou responder, tá bom? Durante todos os meses vão haver lives sobre saúde. O Promovendo Saúde, ele é recorrente, né? Ele é continuado. Então, fique atento aos temas, o que te interessar, você assiste, pode assistir ao vivo, pode assistir quando está gravado, tá bom? É sempre um serviço que vai ser disponibilizado. E mais uma vez, obrigada e boa noite.